Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia para quem ainda não nos viu. Estamos se conectando ao Facebook Live. Bom dia, Clarinha. Já estivemos juntos hoje pela manhã, né, Clarinha? Em oração. A Fabiola, Deus abençoe. A Marli está aí também. Já estivemos juntos pela manhã, na oração das 7 horas. E agora estamos entrando para a nossa devocional das 9. E logo mais às 10 horas vamos estar lá na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Hoje o dia vai ser maravilhoso, queridos. Um dia maravilhoso, né? Vamos ver quem mais está entrando aqui. Rodrigão. Grande Rodrigo. É isso aí, gente. Então, vamos dar mais um minutinho aí, né? Os irmãos estão chegando, estão se conectando. No meu são 9 horas, então vamos dar aquele um minutinho que a gente sempre dá. Lembrando, irmãos, estamos todos os dias às 7 da manhã, às 9, às 15, às 20 e às 22. Hoje em especial, né, domingo. Então estivemos juntos às 7 da manhã, às 9, às 15. Daí em vez de 20, né, porque todo dia às 20 horas, no domingo é às 19. Então hoje é às 19, tá? Hoje é às 19 e 22 horas. Tá? Então só para você poder ajeitar o seu cronograma, o seu relógio, para estar junto com a gente. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Aqui, Elis da Silva. Gente, eu estou aqui na minha frente, aqui tem a janela. Ó como tá minha monsai clara. Então a luz está forte, eu não consigo enxergar direito. A Lucilene Arruda, Deus abençoe. Então tá, gente, vamos lá então. Depois a gente faz os cumprimentos, como sempre fazemos. A Cris, Deus abençoe. Bom dia, Cris. Vocês lembram que ontem, só recapitulando, ontem então nós fizemos nossa devocional sobre o texto, né, onde Jesus anda por sobre as águas. Isso está em Mateus 14, 22, João 6, do 16 ao 24 e em Marcos, do capítulo 6, do 45 em diante. E o último versículo foi onde a gente parou e eu falei assim, agora amanhã a gente continua daqui, tá? Então só relembrando, Jesus ele sempre nos envia, né? A multidão, tá? Ele despede, mas os discípulos ele envia na frente. Por quê? Porque ele vai orar e ele sempre está guardando os seus discípulos e ele né, o plano dele é sempre, antes que os discípulos cheguem, né, ao destino, ele esteja lá aguardando por você. Vemos que Jesus vem por sobre as águas andando e conforme o texto, eu não lembro qual dos evangelhos agora, se é o de Mateus, se é de Marcos ou se é de João, e fala que ele estava passando por eles. Então é interessante que às vezes a gente pensa, Jesus está vindo ao meu socorro. Não, Jesus está indo para o ponto de destino, porque ele já é o socorro, então ele não precisa vir ao seu socorro. Né? Se você estiver com ele, ou se você estiver nele, ele já é o seu socorro, mesmo que ele não esteja com você ali, mas se a sua vida tem sido direcionada pela palavra dele, então não há dúvida que se ele fosse assim, eu entro nesse barco, né? Porque para os discípulos ele insiste, entra nesse barco e atravessa, e eu te encontro, é claro que ele vai te aguardar lá do outro lado. Mas ele viu que eles estavam muito assustados, aterrorizados, então agora então ele, em vez de passar reto por eles, por sobre as águas, ele entra no barco, né? E ali então ele repreende o vento, a tempestade, e daí segue com eles a viagem. E aqui então no versículo 52, Marcos 6,52 diz assim, eu vou ler o 51, tá, para você poder entender o contexto. Então subiu no barco para junto deles, atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. E aqui eu chamei a atenção o seguinte, o que tem a ver uma referência ao milagre dos pães no meio de uma situação como essa? Tá? É o único evangelho também que você vê citando esse detalhe. Né? Nem o de Mateus nem o de João vai falar sobre isso. Mas aqui no evangelho de Mateus, sim, no versículo 51, então subiu no barco para junto deles, o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Verso 52, pois não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Eles ficaram completamente pasmos, atônitos, surpresos com tudo aquilo. Não sabiam, né, o que sentir, o que pensar. Mas aqui o Marcos ele
ele escreve no Evangelho de Marcos, né? Pedro possivelmente, né? Diz assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães. Então agora não tem como, gente, a gente tem que se remeter lá no milagre dos pães. O que eles não entenderam? O que eles não entenderam lá atrás, na lição de ontem, tá? E que permitiu que aqui eles ficassem nesse desespero todo, atônito com tudo isso que está acontecendo, tá? Então aqui não tem outro jeito a não ser você estudar então o milagre dos pães. E a gente poderia fazer isso, né, lendo a palavra do Senhor no capítulo 6 aqui mesmo, a partir do versos 30. Mas eu quero chamar você lá para o Evangelho de João e ver o Evangelho de João 6. Diz assim, né? Acompanhe comigo, 6:1. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, mar de Tiberíades, ou de Genezaré, como você quiser chamar, e grande multidão continuava a segui-lo. A multidão sempre está seguindo, né? E Jesus observa, ele sempre atende a multidão e despede. O discípulo não. Os discípulos o seguem, mas em vez de despedir os discípulos, ele não. Ele insiste e às vezes envia os discípulos à frente. Tá. Versos 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa, a qual nós estamos próximos. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, observe que agora então Jesus começa a conversar com eles, com seus discípulos. Disse para Filipe: aonde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Gente, os outros versículos não falam isso assim, dessa forma tão claro, mas observe que Jesus faz uma pergunta para Filipe, e está muito claro e direto, para pôr ele à prova, para prová-lo, né? Pois Jesus já sabia, já tinha em mente o que ia fazer, tá? Mas ele precisa o quê? Jesus tem em mente o que ele vai fazer, mas ele precisa ver o que está na nossa mente, tá? Então ele põe à prova, tá? Por isso ele pediu para Filipe. Filipe, verso 7. Filipe respondeu: 200 denários, né? Lembrando que um denário era o salário de um dia, então como se fosse 200 dias de trabalho, não comprariam pão suficiente para que cada um comesse um pedaço, não é nem um pão, um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aquele cara que está do lado, né? Quer aparecer na foto, né? Versos 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Gente, aqui pode passar desapercebido. Mas Filipe, ele está sendo a pessoa racional. Aqui ainda não diz, mas na frente vai dizer, era uma multidão, 5.000 pessoas, fora contagem de crianças e mulheres que poderiam estar juntos, aproximadamente. Ele está dizendo, nem que a gente trabalhasse por 200 dias, nós temos dinheiro para comprar pão para todo esse povo, Jesus. Filipe está racionalmente deslumbrando o cenário e analisando e respondendo àquele cenário que ele racionalmente, de forma inteligente, está observando. André é aquele que está ali contemplando tudo aquilo, né? Sabe aquela coisa assim, aquele pipoca de festa, assim, né? André chega e fala: espera lá, não, mas espera lá, tem um menino, localizamos o menino aqui, que tem 5 pães e 2 peixes. Então, por isso que o verso 8 diz assim: André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, e o 9 diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? Para lá, se ele sabe, né, que 5 pães e 2 peixes é muito pouco para tanta gente, por que ele entra no meio da conversa, ele simplesmente oferece uma solução à custa de um menino, uma criança, e detalhe o que essa criança tem, ele tem 5 pães e 2 peixes. Tá? Olha só que interessante, queridos. Versos 10, disse Jesus. Então agora Jesus entra em cena. Mandem o povo assentar-se. Observe que Jesus não falou nem sim, nem não, nem para Felipe, nem para André. Né? Ele fala assim, faz o seguinte, gente, pede para o povo assentar. Pede para essa multidão aquietar, sentar. Havia muita
grama naquele lugar, e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Versos 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles se ajuntaram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver esse sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força retirou-se novamente sozinho para o monte. Tá? Então, daí que ele vai para o monte, né? Se retirou para o monte, que ele foi para orar, e quando ele manda os discípulos no barquinho, para através, e depois ele andando sobre as águas. Só para você entender a sequência. O que eu quero chamar a sua atenção? Em Marcos capítulo 6, né? Nós lemos agora João 6, mas em Marcos 6, tá? Também conta a mesma história, e ali conta alguns outros detalhes. E na parte onde diz assim, que Jesus ordenou que o povo assentasse em grupos, a grama verde, versos 40 diz assim: assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, então aqui já dá uma detalhada um pouquinho mais nessa questão de como sentaram. Versos 41, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e o partiu, em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Então observe, veja a cena. Jesus chega para Felipe, faz uma pergunta para ele para provar, porque ele já sabia o que ele ia fazer, tá? Felipe responde humanamente, racionalmente, fala: nem 200 denários daria para sustentar toda essa multidão. André está ali no meio e falou: pera lá, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus fala: faz um favor, pede para todo mundo sentar. Separa em grupos de 100, de 50, tem bastante grama aí. Jesus pega aqueles pães, 5 pães e 2 peixes. A Bíblia fala assim que Jesus, ele dá graças, ele agradece, ele parte. E aqui, João não fala isso, mas Marcos fala. Ele, após partir, né, ele coloca na mão dos seus discípulos. Pega 5 pães e 2 peixes e parte. Um para Barnabé, Tomé, André, Felipe. Dá um pedaço na mão de cada discípulo. Tá? E a mesma coisa ele faz com os peixes. Tá? E agora os discípulos então saem a distribuir para aquele povo. Uma multidão de 5.000 pessoas comeram dos pedaços até se saciar. E ainda sobraram, é difícil você entender, você fala: mas como é que sobrou 12 cestos? A Bíblia não fala que sobrou 12 cestos de peixes, nem 12 cestos de pães, mas 12 cestos de pedaços. Ou seja, preste muita atenção no milagre, para você entender depois o que Jesus quis dizer lá com aquela passagem que nós estudamos ontem. O milagre acontecia não na multiplicação dos pães e não na multiplicação dos peixes, mas na multiplicação dos pedaços que eram partido ou compartido. E esses milagres aconteceram na mão de quem? De Jesus? Não. Jesus, ele deu graças. Jesus, ele santifica a oferta e devolve esta oferta na mão dos seus discípulos, para que os seus discípulos repartam pela fé. E o milagre ia acontecendo nas mãos dos discípulos. Então, os discípulos, eles tinham o quê? Vivenciado um milagre sobrenatural que passava pelas suas próprias vidas. Porque imagina só, você com um pedacinho de pão e um pouco de peixe na mão, que foi partido com você por Jesus, e você começa a distribuir, e você pensa: isso aqui meia dúzia de pessoas acaba. E você começa a distribuir aquilo para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 10, para 20, para 5. E aquilo não acaba na tua mão. Ei! O milagre acontece na tua mão. É na mão dos discípulos que acontece o milagre. Então, eles tiveram uma experiência sobrenatural. Não de ver Jesus multiplicar pão, mas deles mesmos, o milagre partindo deles. Então, imagina o êxtase deles. Serem participantes de um milagre tão glorioso como esse, e ver 5.000 pessoas sustentadas, e ainda por cima, depois, queridos, saírem juntando os pedaços que sobraram, porque cada um comeu livremente até estar satisfeito, ou seja, abasteceu todo mundo, tá? E agora, então, eles juntam todos os pedaços, juntam 12 cestos de pedaços de pães. Espera lá, eram 5 pães e 2 peixes, como é que agora 12 cestos de pedaços?
Porque o milagre é... Porque o importante, presta atenção, o importante não é quanto você tem. O importante é como você faz. Não é quanto você tem, mas o que você faz com o que você tem. Primeiro, entrega para Jesus. Ele vai dar graças, Ele vai abençoar. Ele vai partir o que você entregou para Ele. Tá? Ele vai compartilhar com os seus discípulos. E na mão dos seus discípulos agora, isso vai receber uma proporção milagrosa, porque vai alimentar uma multidão. Queridos, entenda isso. E agora voltando lá para Marcos 6, 52, que fala, pois não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Queridos, o coração daqueles discípulos, nós estamos falando dos discípulos, do povo de Deus, estava tão endurecido, que eles foram incapazes, eles vivenciaram o sobrenatural, vivenciaram o milagre, vivenciaram algo que jamais alguém tinha vivenciado isso. Viram das suas próprias vidas o produto, né, o milagre acontecer, mas o coração deles estava tão endurecido que eles não conseguiram entender. O problema não é ver, eles viram o milagre, mas eles não entenderam. Tanto é que fala assim, eles não entenderam o milagre dos pães porque o coração deles estava endurecido. E por essa razão, logo à frente, tem uma outra situação onde eles precisariam o quê? Lembrar do que eles vivenciaram. Lembrar e entender, puxa para lá. Olha o que aconteceu conosco agora, que há menos de um dia atrás. O que nós vivenciamos, participamos. Quer dizer, não vai ser essa tempestade chamada coronavírus, não vai ser esse vento, né, chamado, que vai nos vencer agora. Não, nós vamos sim, nós vamos conseguir, podemos ter uma luta, outra, sentir o vento, sentir a água vindo no nosso rosto, mas não, Jesus mandou nós irmos à frente, então é porque nós vamos sim chegar. Se Jesus falou que nós vamos ser vencedores, ou melhor, ele disse, vocês não vão ser vencedores, vocês vão ser mais do que vencedor. Então você vai, eu vou, nós vamos ser mais do que vencedor. Agora, precisamos de uma palavra, precisamos de obediência, precisamos de fé, de crer e de um coração que não esteja endurecido. A minha oração agora nessa manhã é para que o seu coração não esteja endurecido a ponto de cegar você para os milagres que o Senhor tem para a sua vida. Eu sei que aquilo que você já viveu com Cristo até hoje é suficiente para promover a continuidade daquilo que Ele tem para a tua vida no dia de hoje e de amanhã. O que você já viveu com Ele até ontem é suficiente para credenciar a sua fé, para que você promova nesses dias difíceis, sim, um milagre de Deus na sua vida e na vida de outros. Então, queridos, o que não pode é que o seu coração esteja endurecido. Paulo te diz assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu quero orar por você, para que o teu coração permaneça não endurecido, permaneça um coração de carne. O Senhor disse assim, derramarei o meu espírito sobre a face da terra, tá? e tirarei o coração de pedra do meu povo, e darei um coração de carne. Deus está tirando o coração de pedra de muitos e dando um coração de carne para que nós possamos fluir num tempo como esse. No nome poderoso de Jesus, eu oro por você. Pai, te dou graças agora, Senhor, meu Deus, pela vida do meu irmão, Senhor, pela vida da minha irmã, Senhor. Pai, que está assim em jejum, em oração, e junto conosco, Senhor, todos os dias, 7, 9, 15, 20, hoje em especial 19 e 22 horas, Senhor. Pai, nesta caminhada de fé, Senhor, nessa corrida, Senhor, Pai, que o Senhor nos propôs para estarmos conectados ao Senhor, Pai, para que o sobrenatural de Deus pudesse estar nos alimentando dia a dia, Senhor, e nós pudéssemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, logo mais, Senhor, estamos indo para uma convocação solene, onde o Senhor nos convocou de forma solene para estarmos em jejum e oração e juntos, Senhor, lá na casa de Deus estaremos, Senhor, Pai querido, para podermos, Senhor, meu Deus, buscar mais e mais do Senhor. Sabemos que esta vitória, Senhor, o Senhor está chamando o seu povo para se santificar, Pai, porque vamos ver maravilhas nos nossos meios, Senhor, e que essas maravilhas nos credenciem, Senhor, Pai, para andar por sobre as águas, nos credencie, Senhor, para multiplicar pães, para compartilhar o nosso pão, para compartilhar, Senhor, meu Deus, o nosso peixe, Pai, alimentando milhares e milhares de vidas, que assim seja. É isso que nós temos feito, nós temos dividido um pouco da nossa vida, do nosso dinheiro, da nossa comida, da nossa vida, do nosso tempo, do nosso sono, por isso que estamos aqui com essa cara de sono, mas para quê? Para que milhares de vidas possam ser alimentadas através do nosso cristianismo. Cristão é partir. Jesus só se tornou Cristo quando ele foi partido na cruz.
Deus abençoe você, querido, tá? Que essa palavra fique acolhida no teu coração e clamando dentro de você. E você fique queimando de dentro para fora, no nome de Jesus Cristo, tá? Guarda no teu coração, amanhã vamos estar junto aqui, tá? No mesmo horário, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço aqui para todos os meus irmãos. Deixa eu dar um oi aqui. Minha filha Rafael, Deus abençoe. Bom dia, né? O Luiz Carlos, isso, Deus abençoe. Luiz Carlos, Joaquim, Neuza Oliveira, Deus abençoe. A Clara Gabilã, Ana Paula Juscelio, Deus abençoe. Ana Isabel Sobral, José Luiz Acunha, profeta José Luiz Acunha, meu irmão, meu amigo, Deus abençoe você. Gessarela, né, teu filho, Deus abençoe, queridos, tá? Pastor José Luiz Acunha, profeta de Deus, Deus abençoe, obrigado por estar conosco. A Keile Bergamin Oliveira, a Magdala, como está? Deus abençoe. Jéssica Müller, né? Paulo Canto, Deus abençoe, pastor, um abraço a todos vocês. Juliana Rodrigues, um abraço, querido. Luiz Carlos, Deus abençoe, querido. Miriam Aparecida Araújo, Tatiana Santos, Isabel Sobral, a Regina Almeida, Deus abençoe, né? André de Godoy, a Cris Ribas, enfim, todos vocês, queridos, muitas pessoas, graças a Deus, têm nos acompanhado, né? E louvado seja a pastora Andréia, Deus abençoe a minha esposa, amada esposa. Queridos, agora vamos se arrumar, né? Porque nós vamos agora então para nosso tempo de convocação. Houve um jejum, uma convocação de um jejum nacional. Nós já estamos em jejum desde as 0 horas, tá? Mas também em oração, não é só jejum, não é passar fome, é você sim permitir que o novo venha. Para isso, o odre não pode ser velho, o odre tem que ser novo. Quando você jejua, você então mata o odre velho, para que um odre novo venha então o vinho novo possa vir. Porque se Deus manda o vinho novo e o odre está velho, estoura, você não aguenta. Então se prepare, porque há muito vinho novo chegando. Deus abençoe, queridos. Wagner Alves, um beijo para todos vocês. Queridos, até mais às 15 horas, eu aguardo vocês na oração da tarde. Deus abençoe, um grande abraço. Se você precisar acessar esse vídeo no nosso canal do YouTube, Franz Alex Oficial, tá lá daqui uns 10 minutinhos, tá bom? Um grande abraço, até mais, queridos.